Rapaziada, vocês já pararam para pensar que o Vasco tem mais de 150 milhões investidos aí em jogadores emprestados? Como é que funciona isso, Bruno? São jogadores que o Vasco pegou emprestado, né, que estão no elenco vascaíno, que tem opções de compra. E eu vou te explicar isso tudinho nesse vídeo aqui e espero que você traga também sua opinião sobre quem vale a pena ficar e quem vale a pena a gente, mandar embora para bem longe do Gigante da Colina. Deixa eu me apresentar, meu nome é Bruno Barros, sou criador desse canal aqui. Nós estamos no terceiro dia de canal, o segundo vídeo, fizemos uma live só, né? É um projeto que ainda está engatinhando, mas espero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, nos sigam também nas redes sociais, né? @Doidos por Vasco. E futuramente, acredito que para a semana que vem nós vamos estar também com um portal de notícias trazendo as principais notícias do dia a dia do nosso querido Gigante da Colina. Eu estou falando do Vasco da Gama. Meu amigo, esse time aqui é coisa de louco. Somente doido segue o Vasco. Somente doido ama o Vasco. Porque o tanto de anos que nós estamos nessa draga, sem ganhar nada, sofrendo com mais administrações, né? Acredito, mais de 20 anos passando por essa situação e nós estamos aqui firme e forte, é porque amamos muito o Vasco. Vamos lá, galera. Preciso te dizer que isso daqui, independentemente de gostar ou não, isso aqui é gestão, né? A gente precisa analisar desempenho, se o jogador entrega ou se realmente o jogador não vale a pena ficar no Vasco da Gama. Vamos lá para uma análise individual, vou botar aqui na tela aqui, ó. Primeiramente, nosso querido Cuiabano, revelado pelo Grêmio, ele foi lançado no Grêmio pelo técnico Renato Gaúcho, né? É um jogador muito moderno, ofensivo, força física, cresceu muito nessa chegada do Renato Gaúcho, né? Ele entra algumas vezes com o Fernando Diniz, só que naquela ocasião, ainda fora de forma, gordo, não rendeu tanto como está rendendo agora com o Renato Gaúcho. O passe dele está fixado em 10 milhões de euros, que dá aproximadamente aí 61 milhões de reais. É um valor enorme para se investir num jogador, mas eu quero te dizer que esse jogador é uma das peças principais, diríamos assim, um dos pilares do Vasco da Gama hoje, juntamente com Andrés Gomes e Thiago Mendes, e existe uma remota, a minha opinião, né? Existe uma remota possibilidade desse jogador figurar na seleção brasileira, visto que os dois laterais da seleção brasileira se machucaram, que era o Alexandro e o Caio Henrique, e para essa convocação agora foi chamado o Kaique do Cruzeiro. E a minha opinião é que o Cuiabano joga muito mais do que esse Kaique do Cruzeiro, que não... Esse jogo contra o Vasco ele não demonstrou muita coisa, não. E eu quero saber de você, comenta aí nos comentários, se você acha que realmente o Cuiabano hoje, não vou dizer o melhor lateral esquerdo do Brasil, mas um dos melhores laterais, inclusive melhor do que esse Kaique. Minha opinião sobre a questão do Cuiabano. Vale a pena investir? Sim, principalmente se der uma sorte e esse jogador ir para a Copa do Mundo, calha de uma vez ele entrar num jogo da seleção, fazer um gol de classificação, quem sabe até seria muito isso, eu estou sonhando demais, mas fazer um gol do título. Quanto é que esse jogador se valorizaria, né? E trazia lucro para o Vasco, os cofres do Vasco. Ah, Bruno, mas o jogador é emprestado, mas ele tem o passe fixado em 10 milhões. Se ele se valoriza e o Vasco exerce a opção de compra, porque o Nottingham Forest não pode aumentar esse valor, ele automaticamente ele vem por um valor e o Vasco pode vender por um valor mais caro, né? Acredito eu que se ele performar do jeito que ele está performando, muito difícil ele permanecer no Vasco da Gama por muito tempo. Passando para o segundo jogador aqui, eu vou passar aqui. Eu não achei a foto dele. Vou buscar agora. A gente busca na hora.
a gente pega na hora, não tem problema. Pronto! Achei a imagem aqui. Aqui, assim, não vou botar muita edição, não, que o que mais vale, o que importa é o debate que a gente tem aqui. O segundo jogador é o Robert Renan. É um jogador que é revelado pelo Corinthians. Ele é envolvido numa negociação com, se eu não me engano, o Zenit da Rússia, né? Teve aquela questão, mandaram o Mantuan, teve outro jogador lá na negociação com o Yuri Aberto. Esse jogador chega lá, até joga bem alguns jogos, mas depois é meio que escanteado lá pelo Zenit, e ele vem pro Internacional. Aí, no Internacional, vem aquele fatídico erro dele, em que ele bate o pênalti de cavadinho, o goleiro pega, ele sai, bem dizer, escorraçado do Internacional, volta para o Zenit, mas não é muito aproveitado pelo clube russo, e ele vem para o Vasco com opção de compra. Aí, olha só, galera, a gente está falando de um jogador titular do Vasco, né, que vem fazendo boas partidas, embora que o gol do Grêmio agora no último jogo, que quase colocou tudo a perder, digo isso porque o Vasco se desestabilizou naquela ocasião, foi erro dele. O excesso de confiança do Robert Renan é uma coisa que prejudica ele como jogador. Mas é um jovem promissor, o passe dele fixado em 8 milhões de euros, eu acredito que seria esse valor, de acordo com informações do GE, né? Esse valor que daria em torno de 48 milhões de reais para um jogador que pode ser que performe, mas eu acredito que seja um risco muito alto. É um zagueiro técnico, oscila bastante na questão do seu desempenho, mas ele tem um potencial de revenda. Eu acredito assim. Vai depender muito também da situação, da parte mental dele. Se ele se achar craque como ele acha que é, aí fica difícil realmente ele performar como jogador do Vasco. Mas a minha opinião eu não investiria esse valor no Robert Renan, porque eu acredito que a gente tem que subir um pouquinho o sarrafo de zagueiros. E eu vou colocar para você aqui 2 jogadores no final do vídeo. Fica até o final, vocês vão pirar a cabeça. E eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, que no final do vídeo eu traria esses dois zagueiros que, olha, mudaria o patamar do Vasco. Com certeza mudaria. Vamos passar aqui para o próximo. Esse cidadão aqui, ó. Rohan Rojas. Eu acredito que fala assim, né? Rohan Rojas. Chegou agora, no começo do ano, veio inicialmente para ser reserva do Coutinho, mas com a saúde mental do Coutinho não estava boa, e ele pediu para sair. O Rojas ficou como a única opção direta, né? Embora a gente tenha um Nuno que possa fazer essa função de meia, mas a única opção direta, como aquele meia criativo e ofensivo que a gente precisa, né? Ele acabou herdando, na minha opinião, erradamente, a camisa 10 do Vasco da Gama. Eu achei que foi um crime fazer isso com a camisa 10. Eu acho que o Rojas ainda precisa mostrar muito para que veio. Ele não é titular absoluto, ele não é aquele jogador igual, por exemplo, o Andrés Gomes o Thiago Mendes o Cuiabano está se tornando agora, que são pilares do time. Então eu achei muito errado da parte do Vasco da Gama dar a camisa 10 para ele. Mas o fato é que ele herdou a camisa 10, ele tem um valor estimado em 3,5 milhões de dólares, o que daria em média aí 18 milhões de reais, né? E ele foi um jogador, cara, que ele se adaptou muito bem o Campeonato Brasileiro, né? O futebol brasileiro, ao Vasco da Gama. Ele é um jogador que tem uma personalidade forte, na minha opinião, né? Ele não se esconde do jogo. Ele tem potencial para assumir o protagonismo, mas aí vai depender muito mais dele do que propriamente dito do Vasco da Gama. Mas eu ainda fico meio receoso se vale a pena comprar ele. Investir 18 milhões de dólares, eu acho que ele precisa mostrar um pouquinho mais, né?
Eu vou ficar bem criterioso quanto a isso, porque se for para investir um valor para um jogador que vai vir para ser reserva ou para compor elenco, eu acredito que por menos a gente consegue alguma coisa melhor, visto aí o mercado argentino, né? Bastante valorizado em termos assim de qualidade de jogadores. Acredito que a gente consegue alguma coisa melhor. Vamos passar para o terceiro jogador aqui, que é o Carlos Cuesta, jogador que veio no meio do ano passado, numa negociação com o Galatasaray. Ele inicialmente iria lá para o clube russo, e o clube russo rejeitou ele por causa dos exames médicos dele, né? E ele acaba acertando com o Vasco da Gama. Inicialmente, ele ganha a vaga de titular com o Fernando Diniz e até faz boas partidas. Porém, eu acredito que até foi por causa disso que o clube russo lá não aprovou ele nos exames médicos. Ele vem com uma lesão no joelho, né? E a partir do momento que ele sai do time para se tratar, o Saldívia também foi uma indicação que, por sinal, dentro dessa janela de contratação, isso aí já fica para um próximo vídeo, foi o melhor das contratações desse ano, né? Vale a pena ressaltar isso. Vem jogando muito bem, o Saldívia vai, coloca o Carlos Cuesta no banco e ganha vaga de titular, né? Mas é um zagueiro experiente, já mostrou um bom nível, né? Que ele pode fazer. Eu acredito até que ele poderia até render um pouco mais com o Renato, porque ele ficava muito sacrificado no esquema tático do Fernando Diniz. Mas a minha opinião sobre a questão da compra do Carlos Cuesta, eu acho prematuro. A gente tentar pensar em compra por um valor de 5,75 milhões de euros, o valor que o Galatasaray pede para a compra do Carlos Cuesta, visto que daria 36 milhões de reais, e é um valor altíssimo para um jogador que tem um histórico de lesão e não está sendo titular. Eu acho que eu já vou até falar o nome aqui, não está entre esses dois nomes que eu falei sobre os dois zagueiros que eu iria indicar, né, dentro desse vídeo, mas valeria mais a pena você trazer o Dantas. Eu acredito que é o Dantas, do Novo Horizontino, que é um excelente zagueiro e viria para compor o elenco, né? Acredito eu por um valor bem mais baixo do que isso. Poxa, acho que não tem nem comparação. Então, a minha opinião é não compraria esse jogador. Agora, meus amigos, prepare-se para a polêmica. Vou botar ele na tela aqui, ó. Eu acredito que não precisa nem analisar esse jogador. Comenta aí se eu preciso analisar ou não. Acho que não precisa analisar esse jogador. Eu quero que você fale aí se você manteria ele no Vasco ou não. Mas é o Matheus França, meu amigo. Revelado lá no Império do Mal, lá na Mulambada. Não tem opção de compra, não se adaptou. Sai no meio do ano para honra e glória do Senhor Jesus. E não entregou nada, cara. Esse último jogo agora, o Renato Gaúcho colocou ele como um falso 9. Cara, completamente fora de órbita, perdido no jogo, perdendo na corrida por um jogador que já estava jogando há 85 minutos o jogo, bem mais desgastado do que ele estava novo e não consegue entregar absolutamente nada. A minha impressão sobre o Matheus França é que ele tem má vontade de jogar bola. Eu acredito que deve ser isso, ou então ele realmente torce lá para o outro time lá e não tá satisfeito no Vasco da Gama. Mas aí, cara, página virada, se Deus quiser, no final do ano, pelo amor de Deus, diretoria do Vasco, deixa eu falar um negócio com vocês aqui, eu vou até aumentar a tela aqui, porque é difícil, cara. Por favor, não pensem na possibilidade de manter o Matheus França. É um pedido que eu peço aqui, como torcedor que não aguenta mais se estressar. Por favor,
Vamos passar para o próximo aqui, é que eu vou colocar o cara. Cadê ele? Cadê ele? Esse daqui, na verdade, ele já foi até comprado pelo Vasco acertadamente. Cidadão vem jogando muito com a camisa do Vasco da Gama, que é o Andrés Gomes. Cara, o que esse cara joga é um absurdo. Ele tem muito daquele pontinha que a gente precisa, né? Que faz um contra um dele é, porra, eu acredito que no Brasil não tem melhor do que ele fazendo isso. Porém, é um jogador que precisa melhorar o terço final dele. Ele é um jogador que toma as tomadas de decisões dele, quando ele precisa dar um passe ou precisa finalizar, ainda é muito deficiente. Eu escutei até um comentário ontem que eu achei interessante. Se ele soubesse finalizar, se ele fosse goleador, ele estava no Real Madrid, pelo que ele joga. Mas a gente está com um treinador hoje que foi atacante, né? Jogou como centroavante, jogou como ponta, entende como ninguém daquela posição ali. Eu acredito que o Andrés Gomes vai render muito mais do que ele está rendendo. Escuta o que eu estou falando. Mas o resumo dessa bagaceira toda é que o Vasco tem aí mais de 150 milhões, são valores altos. Eu falei aqui de 61 milhões, eu falei de 48, eu falei de 36. São valores muito, muito altos para se investir em jogadores que, na minha opinião, você pode encontrar com um valor melhor. Vou trazer para vocês aqui 2 jogadores. Se você investe no Robert Renan, né? Eu acredito, é isso mesmo, Robert Renan, que foi o valor maior dessa lista, que foi 48 milhões, 8 milhões de euros. Eu acredito que você conseguiria uma negociação com o Nino, que ex-fluminense, que, na minha opinião, infinitamente melhor do que o Robert Renan. Aí você vai falar para mim assim, Bruno, Nino joga pela direita, o Robert Renan joga pela esquerda. Eu tenho uma máxima que jogador bom joga em qualquer lado, né? Eu acredito que o Nino jogaria no lado esquerdo. Mas já que você está falando sobre isso, eu vou te indicar mais um agora, que no meio do ano já pode assinar um pré-contrato e viria de graça para o Vasco, que é o Alexander Barbosa do Botafogo. Um excelente jogador, joga sério, né? Não gosta de muito mimimi, de muita brincadeira. Eu acredito que poderia agregar horrores na zaga do Vasco. Tu imagina só, Alexander Barbosa e Nino na zaga, e você tem de reserva Saldívia, ou Robert Renan, ou Carlos Cuesta. Esses dois, para mim, eu não faria muito esforço, não. Se pintasse uma oportunidade de negócio melhor entre esses dois, de repente eu ainda faria negócio. Mas, por esses valores aqui, eu acredito que tem opções melhores no mercado. Se o Vasco tiver uma equipe de scout boa, e eu preciso averiguar se aquele Rafael Rezende realmente fechou, né, não tem nada concreto, quem tiver aí, comenta aí nos comentários. Se o Vasco tiver uma equipe de scout boa, eles vão achar um zagueiro assim, com potencial de venda, igual o Robert Renan, que é novo, né, tem 22, 23 anos, e que nem o Carlos Cuesta, que já é mais veterano, mas que poderia compor o elenco facilmente aí. Mas eu quero saber de vocês sobre essa análise toda e se realmente vale a pena manter essa galera aí. Comenta aí, galera. Vamos interagir se esses jogadores, quem vocês deixariam e quem vocês mandariam embora. De uma coisa eu tenho certeza, 100% da torcida do Vasco vai mandar o Matheus França embora. Mas eu quero saber de vocês. Valeu, galera. Forte abraço aí, fiquem com Deus. Se Deus quiser, amanhã tentarei entrar ao vivo. Se não der, estaremos aqui nesse bate-canal, nesse mesmo bate-horário, para falar de Vasco, para debater algumas coisas, para trazer opinião, resenha e muita notícia. Não se esquece, galera, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima. Valeu!